Para quem não me conhece, eu sou Daniel Rosa, estou há 5 meses aqui no Lagoa com vocês, vim de Santa Catarina e eu vou dar 5 minutos falando de mim. Depois o resto eu pretendo falar do que o Senhor fez por mim. Então, eu me sinto muito honrado, eu não sei quanto vocês se nasceram adventistas ou não, mas quando eu conheci o povo adventista, desculpa a expressão que eu vou usar, eu me senti um vira-lata no meio de um monte de pedigree. Indigno de participar de um povo desse, muito especial, porque da onde vim, da minha família, eram pessoas muito simples, de mato. Para as irmãs terem uma ideia, minhas irmãs com 19 anos colocaram a primeira roupa, era saco de farinha, cortado. Alguém já experimentou, já viu isso? Muito bem, o senhor já tem experiência. Então, com essa simplicidade, a gente também pouco conhecimento adquiria, né? Minha família é toda do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, se tiver alguém aqui se manifeste rapidamente, não negue sua raça. Uma gaúcha só, 2. Muito bem. Estou lá de São Francisco de Paula, se eu falar alguma coisa para vocês, bem perto de Gramado. Mas nesse... Ah, gauchinho também? Uhum. Então, nós nos mudamos para a cidade quando deu aquela grande enchente de Tubarão em Santa Catarina e nos arrastou do mato para Serra Gaúcha, né? Então eu sou cataúcho, a família toda morava em Santa Catarina, mas nasci nos hospitais ali na divisa porque não tinha hospital no mato. E eu incomodei bastante a minha mãe desde pequeno. Meu irmão mais velho me colocou o nome de Daniel porque ele foi o primeiro a ler a Bíblia na família. E ele disse, esse rapaz vai ser um profeta. E toda a minha família, então, passou a ter um conhecimento pessoal simples, modesto, a partir do meu irmão mais velho, que plantou essa semente. Ele era católico, mas era o que ajudava o padre, mas lia muito. E ele teve grandes experiências na vida dele. Então, eu sou o filho mais novo de 7, o rebelde da família. O que dei mais problema para minha mãe desde que nasci, quase matei minha mãe. E na adolescência eu ouvi aqui o testemunho do pastor Ronieli. Alguém estava aqui quando ele testemunhou? Pois é, então aquele é meu testemunho dividindo 50% da intensidade. Resumi o testemunho para vocês. Eu me identifiquei muito com ele, porque ele contou, e eu disse, não, isso aí. Só não tão intenso, talvez, quanto ele, porque passei poucos tempos, digamos assim, no mundão aí fora. Porque minha mãe, apesar de temer a Deus, o meu pai era ausente, quase sempre ausente, né? Então, eu fui muito rebelde. No sentido de não tímido, quieto, mas sempre excluído, sempre nos cantos, muito envergonhado, e ainda até hoje eu sou tímido, ninguém acredita. Mas queria falar para vocês que, principalmente na minha adolescência, eu quero ler um versículo com vocês para introduzirmos esse assunto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Está aqui, 21, 27, capítulo 1, 27, 1 Coríntios. Agora acho uma coisa estranha, né? A sabedoria de Deus é bem diferente do que a gente imagina. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É muito estranho, porque geralmente a gente dá mais valor para as marcas, não? A roupa melhor, tênis melhor, de marca. A gente sempre aponta os nossos olhos para os carros de grande marca. E Deus, Ele surpreende nós. Ele escolhe pessoas que às vezes não tem nada a ver. E Ele traz, deposita nele seu espírito
E então ele consegue se manifestar através dessas pessoas. E eu sempre digo para algumas pessoas, meus amigos, e talvez centenas de filhos na fé que eu tenho, eu digo para eles assim: vocês não sabem quem eu era. Vocês podem acreditar que Deus existe, porque vocês não sabem quem eu era. Então, não vou me estender muito na questão daquilo que fiz lá fora, porque vocês já sabem, se o Roniel contou a história dele aqui, a minha era isso aí mesmo. Droga, rua, roubo, quadrilha, essas coisas. Mas ainda novo. Comecei a fumar com 9 anos, beber com 10, então imagina o que aconteceu aos 18, eu já estava bem. Mas tinha uma coisa interessante, na minha cabeça, eu não me sentia aquele garoto tímido, eu não me sentia que eu ia ficar a vida toda naquele pacote, fugindo do mundo e da realidade. Aqui na minha cabeça, parece que eu era filho de alguém importante. Não sei se é mania de grandeza, coisa assim que alguém tem, mas eu tinha isso na minha mente. E como tímido que eu era, então era muito difícil. Aconteceu uma coisa interessante. Numa das façanhas da minha gangue de 24 pessoas, no qual eu sou o segundo vivo e o outro está preso, uma vez aconteceu uma catástrofe num salão de festa, onde quebraram tudo, machucaram, quase mataram pessoas. Eu fiz uma promessa para Deus, eu tinha fumado uma bomba daquelas mais fortes que eu já podia ter fumado, e não conseguia mais botar os pés no chão, era triste, aquilo foi... Deus permitiu que eu fosse assim, me senti quase indo, né? E eu fiz o propósito para esse Deus que a minha mãe sempre ensinava: salva-me, Senhor, prova que Tu existe para mim. Eu era muito envergonhado, então minha primeira namorada foi com 21 anos, nem conseguia falar com a menina, tão tímido, tão envergonhado. E interessante, gente, é que eu tinha todos os apelidos que alguém podia ter. A turma me apelidava de tudo. Eu não gosto que chame ninguém de apelido até hoje para mim. Quero saber o nome. Isso é trauma. O interessante é que eu orei a Deus e a partir dali, que eu tive que ficar foragido um tempo assim para não ser lixado pela outra gangue, Deus falou comigo de uma forma bem interessante enquanto eu estava em fuga. E eu pedi a Deus, a voz era bem simples, a princípio lá no ouvido: volta para mim. Volta para mim. De alguma forma, como se eu tivesse saído de casa, volta para mim. E eu fiz um propósito com o Senhor: se Ele me libertasse daquela situação que eu estava no momento dos vícios, eu ia ser vivo. E aconteceu realmente, eu fiquei 6 meses meio foragido. Quando eu voltei, eu cortei o grande cabelo que eu tinha. E aquele apelido que eu tinha, um deles era cachopa de maconha. As mães não viam mais aquele cachopa de maconha, agora estava diferente, porque eu tinha começado a ler a Bíblia que eu ganhei desse meu irmão. E fazia tempo que eu tinha essa Bíblia, mas não lia. Comecei a ler e eu comecei a me enterrar na Bíblia. E então comecei vagarosamente nas igrejas dos meus pais, dos meus parentes, e não me sentia muito bem. Aprendi música com alguns irmãos deles, e não me sentia bem, não achava que estava certo, havia muito problema, muita confusão, muita briga, muito interesse. Por isso eu digo para vocês, eu me sinto honrado em ser um adventista. Privilegiado. Que igreja organizada. Ao ver o que tinha lá fora, vi que realmente fui um privilegiado. Mas eu queria reduzir para vocês essa parte, para a gente pular para uma mais especial. Eu comecei a pedir para Deus sabedoria, sabe por quê? Porque eu me sentia o mais burrinho de todos na face da terra. O mais ingênuo de todos. Era facilmente enrolado, e eu pedi 6 anos, eu orei por sabedoria. Isso foi dos meus 18 aos 24 anos, quando conheci a Igreja Adventista. Eu já tinha lido muito. Na época eu estava dando aula em um conservatório de violão, e eu tinha um conservatório, até vou cantar alguma coisa para vocês. Então, é interessante, porque muitos comportores estiveram na minha porta, eu corria com eles. Eu não queria saber de igreja nenhuma, porque eu achava que não existia igreja verdadeira. Mas eu escutava uma rádio de música pop, etc., que a Novo Tempo comprou em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
e começou a introduzir os seus programas pouco a pouco nessa rádio. Era uma rádio boa de escutar até. E eu disse, mas que estranho, será que eu botei o dial no lugar certo? E a Novo Tempo começou a entrar na minha vida através do Hamilton Menezes, e eu, sentindo a necessidade, liguei para ele, e ele me passou estudos, e começamos a estudar via correio. Um dia eu estava em casa, os alunos tinham saído, eu tinha terminado, e toco na porta, 4 homens bem vestidos vieram cantar para mim. Eu nunca vi isto. 4 pessoas vieram de uma outra cidade, 80 e poucos quilômetros, para cantar lá naquele interior de Igrejinha, Rio Grande do Sul. E eu aceitei, sentei no sofá e eles apresentaram algumas canções, oraram comigo, viram que eu tinha muitos equipamentos, muitas coisas de música, agradeceram e saíram. Eu fiquei impressionado. Dias depois, um pastor me ligou. Era o Elton Keller. E ele disse, eu fiquei sabendo que você entende de som, de coisas assim, estalo. Sim, eu quero contratar você. E ele me contratou. E eu, sem ser adventista, já tinha um comportamento encaminhado pela palavra de Deus. E eles então me levaram, ele e o pastor Irineu Cor, que alguém conhece, me levaram para vários eventos da igreja. E nesses eventos eu brincava com eles se tornaram amigos. O Irineu, na época, tinha uma exuberância que assim, brincava muito e caía em cima de mim. E eles me consideravam, então, grandes amigos. E eu também deles. Fui em acampamentos, mas eu não era adventista. E daí, ele disse assim, você já é adventista, já se batizou? Eu disse, não. Mas por que você não se batiza? Você tem tudo para ser um adventista. Eu disse, não, mas eu nem conheço vocês direito, dá mais um tempo. Eu era muito difícil. Então, eles proveram uma pessoa para me dar estudos pessoalmente. Esse coitado sofreu pra caramba. E nisso eu já tinha trazido um monte de gente para estudar junto. Sempre fui assim, desde o começo. Resumindo, quando eu descobri sobre o sábado, fechei o conservatório, porque não tinha como continuar. Meu movimento lá era sexta, sábado e domingo. E era calçadista o lugar, então não tinha jeito. Gente, alguém chegou na minha casa, um daqueles adventistas, e disse, você tem cara de comportor. E eu, o que é isso? Eu vi o sábado, vi a verdade do sábado pela primeira vez, após ter lido 3 vezes a Bíblia. Primeira vez que eu tinha visto o sábado na minha frente, acreditem nisso? E eu simplesmente fui encaminhado para a comportagem e comecei a comportar. Só que ninguém sabia que eu não era adventista. Não pediram, eu tinha tão um comportamento, estava ali com os pastores, todo mundo já tinha pegado amizade, eu já era adventista, pronto, fui comportar. Mas não deu muito não, eu evangelizava e quase não vendia. Eu tinha que falar daquilo para as pessoas e quase não vendia. Vendia bem, mas não tanto que podia, porque eu ficava evangelizando. E aí Deus começou a colocar um grande interesse no meu coração por lugares que não tinham essa mensagem. E eu me coloquei nas mãos dele, me coloquei de forma inteira nele. E foi impressionante, porque eu não conseguia pegar cursos de comportagem. Eles me ofereciam, porque eu estava vendendo, eu digo vendendo pouco porque eu sou muito exigente comigo mesmo, mas parece que eu vendia bastante para eles, né? E eu não conseguia participar de cursos, treinamento, eu não conseguia participar nem com a igreja, porque eu estava sempre em terras diferentes. Então, eu fui convidado para estudar teologia umas quantas vezes, pelos pastores, me batizei, tá, gente? 6 meses depois, eu me batizei. 6 meses depois que eu estava na comportagem. E nunca consegui fazer teologia. Não porque eu não quisesse, mas é que eu tinha tantos estudos bíblicos e tanta gente que eu não podia deixar eles. Eu estava tão envolvido com o povo que eu não conseguia. E assim foi durante anos. Quando eu vi aquele tímido rapaz, que talvez não conseguiria falar jamais na frente de vocês, eu não cumprimentava as pessoas, eu pulava pela janela para não cumprimentar alguém que estava visitando meus pais, para vocês terem uma ideia. Quando eu vi, eu estava ensinando aquilo que vocês me ensinaram. Aquilo que vocês me ensinaram. Lembro do médico que salvou o cachorrinho, levou para a casa dele, curou, estava cheio de sarna, cheio de feridas. Depois o ingrato do cachorrinho sumiu, lembra dessa historinha? E o médico disse, mas que infeliz esse cachorro. Pois é, esse cachorro barranhou na porta dele 3 dias depois, com outro cachorrinho todo quebrado, né? Por isso que eu falei para vocês, eu me sinto um vira-lata no meio de pedigree. Porque a gente, humildes, sem conhecimentos,
Logo depois eu estava viajando pelo Brasil, atrás de cidades que não tinham adventistas. E aí os pastores dizem assim para mim, os meus amigos, que eu arrumava amizade com os pastores, um falava com o outro, e lógico, eles queriam eu nos distritos deles onde não tinha igreja adventista. Então eu estava sempre assim. Vocês podem ter notado que eu tenho uns adesivos no meu carro, Novo Tempo, Assista Novo Tempo, e também tudo que é lugar, né? É aquele carro meu. Pois é, eu fiz o propósito de divulgar aquilo que me alcançou. Resultado, gente. Eu me via, de repente, não tendo mais lugar na agenda. As famílias me levavam para as empresas deles, e das empresas eu ia para casa de classes bíblicas, e assim eu ia. Palestras que eu fazia sobre saúde, falava sobre Deus, e ia reunir eles nas casas e fazia estudos bíblicos. Foi muitos anos assim, por muitas cidades. Algumas igrejas a gente começou com pequenos grupos assim, e foi uma alegria. Nunca consegui fazer teologia, foi um sonho. E eu me lembro que o recorde que eu tive foi de 72 reuniões por mês, 72 palestras por mês. Isso virou um negócio. Opa, comecei a ver que podia viver disso. Então as empresas não queriam de graça, me contratavam para fazer o trabalho, aonde eu mostrava para as pessoas que eles podiam ter confiança em Deus, podiam ter uma vida melhor se escolhesse bem o que comesse, o que vissem, o que ouvissem. E aquilo que eu aprendi de vocês, eu comecei a transmitir. Eu digo vocês porque vocês são um povo adventista que eu conheci. E isso foi muito legal. Eu me lembro que eu tinha, ao final de 12 anos, 1.500 empresas registradas. Eu cansei tanto de hotéis, eu cansei tanto de viagens, que eu disse para minha esposa, que eu já agora arrumei uma adventista bonita pra caramba, vocês viram, né? Uma loira alta. Eu disse assim, não, eu tenho que parar, eu preciso descansar, vamos ter um filho, vamos fazer alguma coisa. E esse pequeno moço ali veio bem depois, porque eu tive muito trabalho antes. E o Caio, levanta, Caio, mostra o teu rosto para eles, diz oi para eles. Levanta. O defeito dele é ser tímido. Então, isso ele não pegou de mim. Olha, irmãos, eu posso dizer para vocês assim que eu não sei quais são as experiências de vocês com Deus, mas eu fui privilegiado. Fui privilegiado porque Deus começou um processo de santificação que eu nunca imaginaria ser possível num traste como eu era. Não era um traste de fazer mal para as pessoas, mas fazer mal para mim mesmo. Talvez não tenha nenhum benefício para a sociedade, etc. E eu me lembro de algumas orações, de algumas experiências, e não daria tempo para contar hoje, talvez quase nada para vocês. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos. Eu vou contar uma experiência para vocês. Quantos de vocês já conversaram com anjos? Com anjos? Anjos? Não conversaram ainda? Pois é, não quero escandalizar ninguém, então não vou contar essa história. Sabe, um dia eu estava precisando muito de livros. A casa não podia me ceder tanto livro, porque eu vendia muitos livros. Eu vendia caminhões de livros. Eu dizia para as pessoas, olha, vocês estão sentando em cima de livros, estão vendo livros, tudo era livros. Porque as pessoas, eu não vendia livros, eu contava as coisas, passava e no fim eles compravam livros, porque eles queriam levar um pouco daquilo para casa. Então, não tinha aquele processo jurídico, não acontecia mais, sabe? De poder dar nota para essas empresas, começou a ficar difícil com a casa. Então, eu tive que criar meu próprio CNPJ. E então, eu um dia acordei com um pensamento, uma voz aqui. Eu estava em jejum e oração, pedindo, Senhor, o que eu faço? As empresas estão pedindo, eu tenho que suprir e não está dando mais para fechar. Então, uma voz soou aqui, uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus. Escreva um livro. Eu disse, mas eu? Aí a voz continuou, eu me achei incapaz e a voz disse, a esposa que tu escolheu tem capacidade de te ajudar. E realmente, a minha esposa desde 6 anos lia muito, era filha de pessoas bem cultas e realmente foi uma bênção. E cada noite ele me dava capítulos, cada noite eu acordava e depois escrevia. E os desenhos, assim foi. E esse livro foi muito
muito bem aceito em todas as empresas. Até a Globo se interessou, fez uma proposta de contrato comigo e eu me apavorei. Estava muito estressado na época trabalhando. De investir 450 mil por mês naquele livro. E então eu fiquei apavorado porque era muita responsabilidade para mim. E eu disse, não, tenho um contrato até hoje, assinado por eles. E as gráficas dos padres diziam para mim, não, Daniel, nós imprimimos 20 mil por semana para você. E o nome do livro? O nome do livro? A Arte de Viver Bem. Tem em português e em inglês nos sites. Então, eu fico pensando, nessa experiência que eu vou contar para vocês, quando eu fiz esse livro, eu tinha que editá-lo, e eu tinha uma soma para pagar enquanto ia estar sendo divulgado, aquela questão toda. E era 180 mil reais naquela época. Muito dinheiro. Pobre, como sempre fui, era difícil pensar em coisas tão difíceis. E eu fazia empresas até então, naquela época, pequenas, de 200, 300 funcionários, 50. Quando um dia eu cheguei numa grande empresa, assim, à frente, que era muito famosa, lá no sul, eles produziam desde o gado ao sapato. E eu fiz uma oração a Deus, Senhor, me dá uma empresa grande dessa para que eu possa, então, cumprir, já que Tu me deu o livro, me deu essas oportunidades. E ele falou novamente, entra então e vai lá. E eu fui, tirei coragem e fui lá. Um palestrante desse tamanho, né? Mas fui lá. Passei numa porta rotativa, que nem de banco que eles têm, e 2 secretárias, uma sala aqui, outra sala ali de recepção. E então falei com a secretária, quem era a pessoa responsável pelos recursos humanos, que eu pudesse fazer. E eles me indicaram então um tal de Carlos Wilk. Ele é a pessoa responsável que traz esse tipo de assunto para a empresa. Mas o senhor espera um pouquinho que eu vou ligar para ele, tá? Ligou, ele pode atender, o senhor pode esperar naquela salinha ali. Eu fui, sentei na salinha, estou contando rápido para ganhar tempo. E quando veio o homem, ele me atendeu, Carlos Wilk, crachazinho, beleza, me levou para uma sala grande, tinha quadros na sala, eu não me lembro de gravar os quadros. E ele não falou muito, não, eu simplesmente me apresentei, ele comecei a expor o meu projeto que eu fazia, e ele ficou só me analisando, me olhando, me analisando. Tá bom, amanhã eu te dou um retorno a respeito disso. E isto era uma quarta-feira, e na sexta eu tinha que pagar meus primeiros 12 mil reais e algumas coisas. E eu já estava bem estressado. Então, fui para casa, já estava fazendo outras coisinhas que tinha que fazer, e no outro dia, sabe que ele ligou? Não ligou. E eu não pude perder tempo, chegou na quinta-feira, isso era quarta, na quinta-feira de tardezinha, eu liguei para ele, então, seu Carlos, viu, como é que vamos fazer? Vamos fazer um trabalho aí, etc. E eu disse, quem está falando? Sou o Daniel, aquele que falou com o senhor. Desculpa, o senhor não falou comigo, não. Senhor, mas nós conversamos, eu sentei com o senhor, a gente explicou o projeto, Viver Saudável, blá, blá, blá. Não, você não falou comigo, não conheço você. Aí eu comecei a saber, eu estou ficando estressado com esse homem agora. Disse assim, olha, eu insisti com ele, mas o senhor é uma pessoa assim, eu estava lá, conversei com o senhor, agora o senhor está dizendo que não. Não, mas tudo bem, vem cá e me explica isso aí. Aí eu peguei o carro rapidinho, fui lá, estava num sítio, parando num trailer, eu morava num trailer. Era muita viagem, né? E aí eu fui lá. Passei pela mesma porta rotatória, fui nas mesmas secretárias, pedi pelo Carlos Wilk, que eu estaria esperando ele, iria me atender. E eles ligaram para o Carlos Wilk abriu a porta e me atendeu. E não era o Carlos Wilk, mas o crachá era o Carlos Wilk. Era um homem diferente. O outro era loiro, alto, e usava um óculosinho de descanso, bem vestido. Esse outro Carlos Wilk era mais baixo, era cabelo preto, olhos azuis, era diferente. O senhor é o Carlos Wilk? Eu disse, sim, sou o único Carlos Wilk, eu tenho 24 anos de empresa aqui. Sou o único. Mas entra aí, vamos conversar. Me levou numa salinha, nada a ver, aquelas salinhas tudo assim, onde todo mundo fica um lado da outra, sabe? Meia cabeça. E aí eu comecei a explicar o projeto todo desanimado e um pouco confuso, mas comecei a explicar tudo de novo. Aí ele assim, bem descarado para mim, disse, olha, aqui nós temos uma empresa com 4 firmas do grupo, enorme, até o Alto Uruguai. Nós temos um auditório aqui para tantas pessoas, vem palestrantes até do exterior, o nosso cachê mínimo é de 8 mil que já pagamos para essas pessoas. Aí começou a me botar lá embaixo, sabe? Eu me senti tão pequenininho. E ele disse assim, ó, quer ver o tanto de palestrantes que querem fazer palestra que pegou na gaveta um peixe assim, até aqui, ó. Dá uma olhada, até tu quer levar alguns? Gente, assim mesmo ele falou comigo, fiquei apavorado, eu já estava estressado, desanimado.
E eu disse, está tudo bem, então vou deixar o meu cartão com o senhor, se por acaso o senhor precisar, estou à disposição. E lá agradeci e saí, quase chorando. Cheguei em casa tremendo de estresse. No outro dia eu tinha que fazer din-din. E aí, chorei no ombro da minha esposa, deitei com terno e tudo debaixo do cobertor e fiquei lá. 2 horas depois, toco o telefone, minha esposa atende, quem era? Carlos Jung. Amanhã de manhã, vem fazer a tua melhor palestra aqui. Tenho engenheiros, tenho médicos e enfermeiras e você vai fazer palestra para eles. São 200 e poucos. E eu fiquei assim, tudo bem. No outro dia convidei o tio para filmar, o tio da minha esposa, para filmar, e fui lá e fiz a pior palestra da minha vida. Só que antes de fazer a palestra, ele me levou para apresentar a empresa para mim. Gente, não tem aquela sala que eu fui. E aí eu entendi que eu não tinha falado com homens. Ele me levou em todo o setor, eu disse, mas para aí, Carlos, tem uma sala assim, 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 grande. Levou, não tinha essa sala. Não me pergunte como os anjos fazem isso. Mas eu fiquei tão envergonhado, porque eu estava trovando o anjo, eu estava brasileirando o anjo, sabe? Para ganhar um serviço. Imagine como é que você se sentiria. Lógico que Deus já tinha falado muitas vezes de outras formas, mas essa aí foi impressionante. Fiz a palestra e foi um horror. Minha esposa teve que assumir a segunda parte. Mas o tio, que é um adventista muito, muito maduro, disse assim, Daniel, não te preocupa. No final, enquanto o povo saía, aquele que fala é aquele que vende. O mesmo Espírito que fala através de ti, traduz no ouvido dele como ele quer. O pessoal começou a se reunir em roda da mesa dos livros, das minhas camisetas que eu tinha do projeto, e limparam. Aí o Carlos veio para mim assim, disse, olha, nós temos um hábito aqui na empresa, era sexta-feira de manhã, e de tarde eu tinha que aplicar os 12 mil e pouco lá. Nós temos um hábito aqui de pagar à vista. Então nós vamos pagar, você passa no escritório, e deu 6 mil e poucos reais. Mas não era suficiente. Agradeci, fiquei apavorado, ao mesmo tempo triste, porque eu achei que eles ficaram com pena de mim. E compraram por pena. Olha só a minha autoestima. Fui para casa, ainda preocupado, e olha o que aconteceu. Ligam assim que eu chego em casa. Daniel, traga mais caixa e mais camiseta, porque o pessoal lá dentro viu e querem também. E vai eu com um carro cheio de caixas para lá. Deu certinho o valor do cheque, no seu cheque. Corri para Palote, em Porto Alegre, a maior gráfica que nós temos. Está aqui, minha parcela. E assim Deus sucedeu com todos os dias da minha vida, nunca deixou faltar. E agora eu pergunto para vocês, quem eram aqueles que falaram comigo? Quem era aquele homem? Entendem? Deus, quando chama, Ele não escolhe quem. Ele apenas quer alguém voluntário. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Se você tem diploma, não tem diploma, se você é formado ou não, não importa. Deus quer sua disposição, seu coração, em qualquer momento. E eu tinha feito um propósito com o Senhor quando eu me batizei. Eu disse, Senhor, onde for que Tu me deres uma oportunidade, mesmo que não goste de pregar, não goste de falar, eu sou tímido, eu vou aceitar porque eu quero glorificar o Teu nome. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso, mas eu posso contar aqui numa mão se eu preparei 5 sermões na minha vida. Não consigo preparar. Então eu penso assim, Senhor, até quando o povo, hoje que eu conheço, adventistas, meus irmãos, vamos ficar acreditando que estamos despreparados para alguma coisa? Vamos ficar esperando em algum preparo especial para fazer aquilo que o Senhor pede para fazer? Eu estou aqui desde janeiro e eu só pude estar aqui porque os meus filhos na fé estão cuidando dos nossos bens ali em Santa Catarina. Pessoas que a gente teve coragem de dizer, Deus te ama, Deus te preocupa com você. Desde 70 anos, eu tenho outros de 60, eu tenho outros que já faleceram. Eu nunca parei para contá-los. Mas tenho cidades que eu for visitar as igrejas, todos eles sabem que são os meus filhos. E eu cuido deles. Eu tenho uma rede enorme no Facebook. Agora, irmãos, quem sou eu? Nada. Ninguém. É isso que nós temos que entender. Não é nós. É o Espírito Santo através de nós. Ele quer usar a tua voz, usar as tuas mãos, usar você. Então, não temos que nos preocupar com aquilo que temos ou não temos, mas em estar nele, em se entregar, estar à disposição.
Então, desde então, agradeço a Deus, e em outras ocasiões eu conto as experiências para vocês bem interessantes e um pouco fortes também. Mas lá naquela cidade, onde não tinha nenhum adventista, eu tive a oportunidade de, sozinho, como único adventista, transmitir a mensagem que vocês me passaram, através da televisão, do rádio, no qual eu sempre digo, a televisão não é da Igreja Adventista, é nossa. Nós somos sócios, não por dinheiro, mas por fé. Nós somos sócios, nós somos parte disso. Temos que encarar isso, temos que assumir que somos pessoas escolhidas para esse ministério de transmitir a palavra. Né? Que Deus abençoe vocês. Eu vou cantar uma música antes de ir. Não sei se vocês vão escutar lá atrás, mas por favor, falem se não escutar. Há uma canção que eu vou mixar elas, são 2 coros. Para mim elas são importantes porque elas expressam a necessidade que nós temos do Espírito de Deus e expressa também a necessidade que temos de confiar nele. Espírito de Deus, vem encher a minha vida. Espírito de Deus, vem me iluminar. Espírito de Deus, vem encher as nossas vidas, para que sempre eu possa te louvar. Espírito de Deus, me sinto tão vazio. Ó, vem com tua força e me faz reconhecer. Se quero ter vitória nos tristes dias meus, eu preciso ter o Espírito, eu preciso ter o Espírito de Deus. Haja o que houver, sei que tenho Deus. Venha o que vier, nos momentos meus, mesmo que os perigos venham me cercar. Haja o que houver, eu tenho Deus. Quando penso em meus problemas, fico a imaginar. Se Jesus disse não temas, não há razão para chorar. Estou contigo para sempre, se estás em oração. Se estou em tua mente, se é meu teu coração. Quando penso em meus problemas, fico a imaginar. Se Jesus disse não temas, não há razão para chorar. Estou contigo para sempre, se estás em oração. Se estou em tua mente, se é meu teu coração, se é meu teu coração. Amém? Há uma pequena canção que eu gostaria de cantar com vocês, para nós terminar. Então vamos colocar de pé. Vocês não conhecem, talvez alguns não conhecem. É assim, ó. Pensando na igreja e nesse corpo, o qual agora eu faço parte, já tenho o meu pedigree, né? Desculpa a expressão da brincadeira, então vocês entendem, né? Mas é interessante porque pouco temos, às vezes, valorizado que pertencemos ao corpo de Cristo. É uma coisa fantástica. Tem um coro que diz assim, ó, somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Essa é a primeira parte, vamos repetir? Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Segunda parte, quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. De novo. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome.
agora todo ele. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Quem sabe a próxima vez projetado dá certo, né? Melhor. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar com vocês e pedir a Deus junto com vocês que Deus não olhe para as nossas capacidades nem para as nossas fraquezas, mas que nos chame a atenção para falarmos aquilo que Ele quer colocar na nossa boca. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e muitos de nós não éramos nada, Senhor. O Senhor tem um plano maravilhoso para nós e quer que alcançamos dimensões e horizontes que nós não tínhamos noções. Senhor, por favor, use a tua igreja, use cada membro da tua igreja, cada pastor, cada missionário, para que sejamos um João Batista, um Elias, onde formos, Senhor. Que possamos amar acima de tudo a Ti e ao nosso próximo. Assim seja, Senhor, como Tu nos amaste, em nome de Jesus. Amém, Senhor.